Olá pessoal, eu sou Marcelo Spaldi, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa, e esse é o canal Formação de Escritores. Hoje não vou rodar vinheta, não vou pedir likes, não vou pedir que se inscrevam no canal, porque nós vamos falar sobre a morte de um dos maiores escritores da literatura contemporânea brasileira, que é o Dalton Trevisan. Certamente quem estudou letras, quem estudou o conto especificamente, ouviu falar, leu muitas obras do Trevisan, que é uma das referências, um dos maiores contistas que nós temos no Brasil. Trevisan faleceu no dia de ontem, dia 9 de dezembro de 2024, aos 99 anos. Teve uma vida longa, uma vida produtiva, uma vida premiada. No final do vídeo, vou ler para vocês um trechinho da notícia que também tem a biografia do Trevisan. Mas agora eu queria chamar a atenção que o Trevisan é um dos grandes nomes do miniconto no Brasil. O Trevisan é quem traz o miniconto para o Brasil em 1994 com um livro chamado A.E. Ele já era considerado mestre da concisão, a gente vai ler depois um conto dele dos anos 60, mas em 94 ele faz um livro com vários textos que na época, inclusive, os jornais não sabiam classificar. A Folha de São Paulo chamava de haikais, mas eles não eram haikais porque eles eram narrativos, eles eram mini-histórias. Não havia ainda no Brasil o conceito de mini-conto, que surgiu muito depois, lá nos anos 2000. Então o Trevisan foi um precursor dos minicontos no Brasil, publicando em 94 este livro chamado A.E. Vou ler para vocês um dos minicontos do livro, que é esse aqui. O velho em agonia, no último gemido para a filha. Lá no caixão, sim, paizinho, não deixe essa aí me beijar. Para quem não está acostumado com miniconto, notem como é um texto muito compacto. Aqui nós temos o quê? 4, 5 linhas, mas que contém dentro dele uma história com estranhamento, tensão, subtexto, personagem, conflito. Tudo que se requer numa narrativa, numa história, tem dentro do texto. E esse aqui é um exemplo, tem vários outros, são dezenas de textos no livro A.E., que é o primeiro livro de minicontos do Brasil, hoje reconhecido assim, né? Porque na época não havia esse conceito, esse gênero. Pois bem, em 2004, o Marcelino Freire organizou um livro chamado Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, em que ele queria trazer também o miniconto ou microconto, porque são textos com até 50 letras, para a discussão. Já estava fazendo muito sucesso o miniconto Monterrosso, o miniconto já era conhecido nos Estados Unidos, com as flash fictions, nos países de língua espanhola, com os microrelatos. O Davi Lagmanovich é um estudioso disso lá na Argentina, mas aí o Marcelino Freire trouxe aqui para o Brasil essa ideia dos microcontos com o livro Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, que é uma paródia ao livro 100 Melhores Contos, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas no livro tem um texto do Trevisan, que é esse texto aqui. Lá no caixão, sim, paizinho, não deixe essa aí me beijar. Notem que é o mesmo texto publicado no AE em 94, com um pequeno corte, porque o limite aqui eram 50 caracteres, e aí ele fica nos 50 caracteres. Mas, de fato, a gente vai vendo uma condensação do texto, né? Porque não é necessário aquele começo. Só esse pequeno diálogo já tem uma história sugerida nele. O livro do Marcelino Freire é muito interessante, foi meu tema de doutorado, o meu objeto no doutorado foi o livro do Marcelino. Nós temos 100 textos aqui, nem todos para mim funcionam como mini conto, mas o mais importante é que o livro mostra que é possível, sim, narrar em pouco espaço, narrar com 50 caracteres. E o Trevisan, de certa forma, já tinha nos apontado, já tinha nos mostrado isso lá na obra dele de 94. Em 2001, o Ítalo Morricone organizou um livro essencial para quem estuda literatura brasileira, chamado Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. O livro reúne contos de diversos escritores, eu diria que dos grandes escritores brasileiros estão aqui, inclusive Machado de Assis, escritores do século anterior também foram inseridos, alguns deles aqui no livro. Só falta o Guimarães Rosa, porque por disputas de direito autoral com a família não conseguiu colocar o Guimarães Rosa. Então, com exceção do Guimarães Rosa, estão aqui vários autores, Rubem Fonseca, Clara Rezende, Clarice, João Baldo, Veríssimo, Lima Barreto, Drummond, Cristina César, Carlos Torconi e, claro, o Dalton Trevisan. O Trevisan tem nesse livro o menor conto do livro. Isso é interessante, que o Trevisan sempre foi considerado o mestre da concisão. E, de fato, dentre os 100 melhores contos reunidos pelo Morricone, o menor texto é o do Trevisan. E eu vou ler aqui, em homenagem ao Trevisan. Espero que o YouTube não derrube por direitos autorais, mas se for o caso a gente faz o vídeo. Mas, de fato, neste momento, o que nos resta enquanto leitores é levar a obra do Trevisan adiante, é homenagear o Trevisan lendo seus textos, lendo sua obra. E eu vou fazer isso com a leitura do conto, né? Aqui a gente está falando em conto, Uma Vela para Dario.
Esse conto foi publicado em 1964 num livro chamado Cemitério de Elefantes. Então, notem que quando foi publicado esse conto, os contos tinham 5, 10, 15, 20 páginas. O conto realmente, para a época, era muito conciso, e daí que o Trevisan é considerado, então, o mestre da concisão. Dario, uma vela para Dario. Dario vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo. Assim que dobra, escorrega, senta-se na calçada, ainda úmida de chuva. Descansa na pedra o cachimbo. 2 ou 3 passantes à sua volta indagam se não está bem. Dario abre a boca, move os lábios, não se ouve resposta. O senhor gordo de branco diz que deve sofrer de ataque. Ele reclina-se mais um pouco, estendido na calçada, e o cachimbo apagou. O rapaz de bigode pede aos outros se afastem e o deixem respirar. Abre-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, Dario roqueja feio, bolhas de espuma surgem no canto da boca. Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés, não o podem ver. Os moradores da rua conversam de uma porta a outra. As crianças de pijama acodem à janela. O senhor gordo repete que Dario sentou-se na calçada, soprando a fumaça do cachimbo, encostava o guarda-chuva na parede. Mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo ao seu lado. A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. Um grupo o arrasta para o táxi da esquina. Já no carro, a metade do corpo, protesta o motorista. Quem pagará a corrida? Concordam em chamar a ambulância. Dario conduzido de volta e recostado à parede. Não tem os sapatos, nem o alfinete de pérola na gravata. Alguém informa da farmácia na outra rua. Não carregam Dario além da esquina. A farmácia no fim do quarteirão e, além do mais, muito peso. É largado na porta de uma peixaria. Enxame de moscas lhe cobrem o rosto, sem que faça um gesto para espantá-las. Ocupado o café próximo pelas pessoas que apreciam o incidente e agora, comendo e bebendo, gozam as delícias da noite. Dario em sossego e torto na grama da peixaria, sem o relógio de pulso. Um terceiro sugere lhe examinem os papéis, retirados com vários objetos de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficam sabendo do nome, idade e sinal de nascença. O endereço na carteira é de outra cidade. Edita-se uma correria de uns 200 curiosos, que a essa hora ocupam toda a rua e as calçadas. É a polícia. O carro negro investe a multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de Dario, pisoteando 17 vezes. O guarda aproxima-se do cadáver, não pode identificá-lo, os bolsos vazios. Resta na mão esquerda a aliança de ouro, que ele próprio, quando vivo, só destacava molhando no sabonete. A polícia decide chamar o rabecão. A última boca repete, ele morreu, ele morreu. E a gente começa a se dispersar. Dario levou 2 horas para morrer. Ninguém acreditava estivesse no fim. Agora, aos que alcançam vê-lo, todo o ar de um defunto. O senhor piedoso dobra o paletó de Dario para lhe apoiar a cabeça. Cruza as mãos no peito. Não conseguem fechar olho nem boca, onde a espuma sumiu. Apenas um homem morto e a multidão se espalha, as mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de cor e descalço vem com uma vela que acende ao lado do cadáver. Parece morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecham-se as janelas. 3 horas depois, lá está Dario à espera do rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o paletó, e o dedo sem a aliança. O toco de vela apaga-se pelas gotas da chuva que volta a cair. Esse texto, gente, além de ser uma aula de concisão, ele é uma aula do que é um conto. É impressionante esse texto aqui. Primeiro porque há, inclusive, mudanças na sintaxe. Ele deixa de usar algumas conjunções, ele deixa de usar alguns verbos de ligação, usa a figura de linguagem da elipse para que ele possa deixar o texto mais compacto, mais conciso. E fora isso, fora essa questão formal do texto ser realmente muito conciso, muito curto, ele traz um subtexto muito evidente, muito bonito, muito bem construído. Então, a gente costuma dizer que um conto conta 2 histórias, a história aparente e a história oculta. A história aparente é de um homem que está morrendo na rua. A história oculta é que o descaso da população, que inclusive vai roubando esse homem. Não há em nenhum momento no texto a palavra roubo, mas os objetos dele vão sumindo. A pérola da gravata, depois, inclusive, a aliança que ele só tirava com o sabonete, o paletó, os sapatos. Então, ele é um exemplo, esse texto aqui, de concisão e também do uso, do bom uso do subtexto. O Trevisan, não por acaso, é considerado um dos grandes contistas do país, um mestre do conto, e ele já está nos livros de história, já está na história da literatura brasileira. Ele não era da academia, então ele formalmente, oficialmente não é um imortal, mas é claro que ele é um imortal para todos aqueles que leem, estudam, gostam de literatura e vão citar e lembrar da obra dele,
por todo o tempo ou por muito tempo. Deixa eu ler para vocês aqui a notícia direitinho, né? Produzida pelo Estadão. O escritor Dalton Trevisan morreu aos 99 anos nesta segunda-feira, dia 9, em sua casa, em Curitiba. A informação foi confirmada por Fabiana Bersani, agente literária do autor, ao Estadão. Recluso, o escritor viveu isolado em uma casa ao longo de mais de 7 décadas, saindo apenas em raras ocasiões e se relacionando com um grupo pequeno de amigos. Não dava entrevistas, não recebia seus prêmios, não frequentava o meio literário, mas escrevia e publicava. Nos últimos anos, já com idade avançada, ele se mudou para um apartamento no centro de Curitiba, onde dedicou seus últimos anos a reler e reorganizar sua obra. Em 2022, lançou uma antologia de contos em edição do autor e com uma tiragem de apenas 50 exemplares. Nenhuma linha sobre eles, apenas os textos e alguns poucos desenhos de Poti entre os textos e ao final, incluindo um retrato de Trevisan na contracapa. Dalton nasceu em Curitiba, Paraná, no dia 14 de junho de 1925. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Paraná, exerceu advocacia durante 7 anos, mas abandonou a atividade para trabalhar na fábrica de cerâmicas da família. Trevisan estreou na literatura com a novela Sonata ao Luar, de 1945. Ganhou repercussão nacional a partir de 59 com a publicação de Novelas Nada Exemplares, que reuniu sua produção literária. Esse título, lembrando, ele faz uma alusão a novelas exemplares do Cervantes. Recebeu pela obra o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Em seguida, publicou Cemitério de Elefantes e Vampiro de Curitiba. Por seu temperamento recluso e avesso a entrevistas, recebeu o apelido de Vampiro de Curitiba. Seu único romance é A Polaquinha, de 1985. Em 94, publicou A.E., Marco do Estilo Minimalista. Em 96, Trevisan ganhou o prêmio do Ministério da Cultura de Literatura. Em 2003, venceu o primeiro prêmio Portugal Telecom da literatura brasileira, juntamente com Bernardo Carvalho. Na ocasião, o livro premiado foi Pico na Veia. O autor foi eleito também por unanimidade ao Prêmio Camões 2012, ano que também recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. O Prêmio Camões é um prêmio muito importante, dado a um escritor de língua portuguesa. Então, já ganhou autores do Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, e esse prêmio é anual, e o Trevisan foi o vencedor em 2012. A obra de Trevisan, publicada pela editora Record nas últimas décadas, foi transferida para Todavia no segundo semestre deste ano. A editora preparava suas edições para 2025, ano do centenário de Dalton Trevisan. E eu queria aproveitar também este momento em que nós estamos homenageando o Trevisan, recém-falecido, para homenagear outros autores brasileiros muito importantes que faleceram em 2024. E nós não poderíamos deixar de começar pelo querido Celso Sisto. O Celso, nosso autor do Formação de Escritores, nosso professor de Formação de Escritores, um autor com uma obra premiada, uma obra vasta, que faleceu neste ano também, de 2024, no Rio de Janeiro. O Celso nasceu em 1961 e era um dos principais nomes, a gente já tem dificuldade de falar nele no passado, né? Um dos principais nomes da contação de histórias da literatura infantil aqui no Brasil e também no mundo, promoveu e participou de diversos eventos de contação de histórias no mundo todo. Mais conhecido do grande público, né? O Ziraldo nos deixou no começo de 2024 também, autor de Menino Maluquinho e tantas outras obras. A Márcia Denser, que tem uma obra muito importante, muito potente, também é professora de escrita criativa, também faleceu neste ano de 2024. E o poeta, escritor Antônio Cícero, que nos deixou no final do ano. A todos eles, a todas as famílias, que descansem em paz e, mais importante, que a obra deles permaneça e que a gente possa reencontrá-los a partir dos seus livros.